noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Financeiro com Rafaela Troia. E chegamos ao nosso quarto episódio e hoje nós vamos falar aqui especialmente para todos os profissionais liberais e autônomos, também para todas as empresas, porque o conteúdo que o nosso convidado vai trazer aqui hoje serve para qualquer negócio. E a pauta de hoje é sobre como você potencializar o seu negócio, como você aumentar os resultados através de melhorias que você possa identificar e enxergar o seu negócio como de fato uma empresa. Quero agradecer primeiramente aos nossos apoiadores, sem vocês nós não estaríamos aqui, a Marco Investimentos, Lojas Beneduzzi, Barbearia Trapiche, a Digital Way, Mercato Contabilidade, BSM Pavimentação, NG Pedras e Elos, administradora de condomínios. Muito bem, vou apresentar aqui rapidamente, depois vou pedir para o nosso convidado se apresentar também. Hoje estou recebendo aqui no nosso podcast o Diego Pellicer. É assim que pronuncia, Diego? É isso mesmo. Ele é especialista em gestão, marketing e desenvolvimento de negócios. O Diego tem experiência de mais de 15 anos no mercado, atuando em multinacionais de grande porte, como a Cargill, Seara e Dell. E hoje ele ocupa a posição de gerente de pricing na Dell Technologies. Diego, é isso mesmo? É isso mesmo. Maravilha. Obrigado. Diego, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui. E, por favor, se apresente, explique para o público que está em casa o conhecimento que você vai trazer para nós e o que gerou toda essa experiência e, principalmente, o que faz um gerente de pricing. Legal. Obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui contigo hoje, falando com o teu público e esse pessoal e compartilhando um pouquinho de conhecimento a respeito de gestão e negócios. Tu já falou um pouquinho a respeito de quem eu sou e o que eu faço. Eu tenho aí mais de 15 anos então de experiência no mercado, né? Já passei por N posições, trabalhei na área de supply chain, já trabalhei na área de inovação, gestão de energia e mais recentemente, nos últimos 5 anos, eu tenho trabalhado e atuado como gerente de pricing para a Dell Technologies. O pessoal que acompanha aí a Dell, que faz os notebooks, desktops e tal, eu acabo fazendo a parte de pricing da linha de servidores, né, que é infraestrutura, então equipamentos mais de data center e etc. O gerente de pricing, falando a respeito da tua pergunta, é justamente a gestão estratégica de preço dos nossos produtos, né? E aí a gente pode falar de preço como uma das pontas do marketing, porque eu preciso ter uma precificação coerente com aquilo que eu ofereço, o valor que eu trago, por rota de mercado, por tipo de produto, por benefício que eu gero para o meu cliente. Então existe um trabalho analítico e bastante específico na gestão de precificação, até porque eu preciso gerar resultado, né? Receita e margem para o meu negócio. Então essa gestão é bastante importante também. Maravilha. E hoje você atua também com a questão do marketing, obviamente, porque precificação também não é só a questão da precificação, né? Correto. Não é só gerir preço, né? Etiqueta lá. A gestão de pricing é uma das pontas, mas a gente olha tudo aquilo que envolve o produto. Ou seja, o posicionamento que ele tem no mercado, com qual concorrente ele compete, onde ele está alocado, qual a estratégia de incentivo, por exemplo, é mais aderente com o meu público. Então, a gestão de pricing ela é mais ampla do que só colocar um preço e ver se funciona ou não. A gente precisa fazer um monte de outras análises em termos de mercado, de clientes, de indústrias e etc., para ver onde é que eu encaixo o meu produto dentro de cada uma dessas estratégias para alcançar, então, nossos objetivos financeiros. Maravilha. Diego, já vamos começar com a nossa pergunta-chave aqui, já que o assunto é como potencializar o meu negócio. O que caracteriza, qual que é a diferença? Porque a gente fala, né, costuma falar negócio e empresa, mas existe uma diferença entre o negócio e uma empresa, né? Geralmente o negócio é a atividade que a empresa está executando, é isso? É isso. Traz para nós um pouquinho desse conceito e o que de fato caracteriza um negócio como uma empresa. O que eu preciso ter em torno disso? Legal. A gente fala bastante a respeito de negócio e às vezes na nossa cabeça ter um negócio é ter um CNPJ e estar vendendo alguma coisa, seja isso um produto ou um serviço, né? Na minha visão, ter uma empresa e ser um empresário, ele é muito além disso. Por quê? Porque na verdade a gente olha a empresa como um gerador de resultado, né? E se eu não estou crescendo ou avançando com a minha empresa, eu estou caindo. Tu nunca está estático. Né? Ou está crescendo ou está morrendo. Está morrendo, é isso? Né? Basicamente é isso. Né? Então, o primeiro objetivo de uma empresa é gerar lucro e gerar crescimento. Né?
Em geral, através da venda, então, de produtos ou serviços. Quando a gente fala de produto ou serviço, seja qualquer ângulo que a gente queira colocar, eu estou resolvendo, de alguma forma, um problema de alguém. Certo. Ou uma necessidade, né? Vou colocar aqui um problema porque pode ser uma necessidade, pode ser em qualquer âmbito que a gente possa falar. Então, a partir do momento que eu resolvo o problema de alguém, eu recebo em troca o dinheiro, né? E é justamente uma troca. Eu resolvo, ele me paga e a gente cresce junto, né? Então é importante que a gente olhe sempre a empresa com esses pilares. Primeiro, eu resolvo o problema de alguém, ou eu ajudo alguém a potencializar o seu negócio, mas eu crio valor para aquela empresa. Certo. E em troca, então, ela me dá o retorno financeiro para que eu possa gerir minha empresa, contratar as pessoas, fazer o meu negócio crescer, e é uma relação de ganha-ganha para todo mundo, né? Uhum. E em geral eu digo o seguinte, que o retorno que a gente tem de uma empresa, ele é proporcional ao tamanho do desafio que eu resolvo. Maravilha. Né? Quanto maior o problema que eu resolvo, o desafio que eu resolvo, ou o mercado que eu endereço com aquele meu produto ou serviço, esse retorno ele é proporcional à solução que eu entrego. Maravilha. Exatamente. Diego, dentro dessa questão, né, característica de negócio para a empresa, então vamos pensar nos profissionais liberais e trazer aqui também o conceito, o que é um profissional liberal, o que é um profissional autônomo. O profissional liberal, geralmente aquele profissional, todos são geralmente prestadores de serviços, mas que estão regulamentados, né, por um conselho nacional daquela profissão. Então, exemplos, arquitetos, engenheiros, médicos, dentistas e por aí vai, né? E o profissional autônomo é qualquer profissional que decide prestar algum serviço, mas não precisa ter um órgão, podemos dizer assim, que vai regulamentar toda essa profissão. O que acontece? Eu vejo que tem um gap, né? Acredito que você também, muito grande, que geralmente esses profissionais, eles não se veem como uma empresa. Eles acabam exercendo a sua profissão, exercendo a sua atividade, mas não tem aquela mentalidade de negócio empresa. O que eu preciso saber, como é que eu transformo essa minha atividade de fato em uma empresa? O que envolve tudo isso? Indicadores, a questão de gestão, o que eu preciso mensalmente fazer para ter essa característica de empresa mesmo? A primeira coisa é a pessoa se considerar como empresa, né? Olha só, ótimo. É separar a pessoa física da pessoa jurídica, né? Essa separação é importante, porque apesar de elas obviamente terem essa ligação, mas ela se considerar como uma empresa, ou seja, se ela presta um serviço, aquele serviço ele deveria olhar a sua carteira de clientes, o seu serviço de fato como uma empresa, separar suas contas, acho que tu já trouxe esse tema em outros episódios. As finanças, né? Por favor, pessoal, separadas. Exatamente. Desde já, né? PF, PJ Isso. separados e analisar criteriosamente aqueles números, né? Ou seja, o que eu presto de serviço, quem que eu estou atendendo, o que eu estou resolvendo, o que eu estou criando de valor para aquela pessoa. A partir do momento que eu consigo enxergar que eu tenho uma base de clientes saudável, que aquilo me gera um retorno, aí eu preciso olhar para dentro de casa, né? O que é olhar dentro de casa? Como estão meus custos, como é que está a minha margem de contribuição, se eu estou crescendo, qual é que é a minha base de clientes, era um ano atrás, como está daqui 3 meses, como daqui está meio ano, como está daqui um ano, se o meu ticket está crescendo ou não está crescendo, se eu estou ganhando relevância ou não estou ganhando relevância. Então, a empresa, além de ela só gerar lucro ou resultado, vamos dizer assim, ela também tem que se reinventar ao longo do tempo, né? As profissões não são estáticas. Então, a gente fala bastante em empresas, né? Quando a gente olha grandes indústrias, por exemplo, melhoria contínua, nós como profissionais também precisamos nos olhar como sempre em evolução. Afiar o machado, a gente brinca em afiar o machado. Maravilha. Participar de curso, participar de especializações, conectar com pessoas diferentes, adquirir conhecimentos diferentes. Então, esse ciclo de melhoria contínua do profissional também o caracteriza como uma empresa em crescimento. Apesar de, às vezes, ser uma empresa de uma pessoa, né? Ou de 10 pessoas, ou de 100 pessoas, essa melhoria é importante para que ele consiga se manter relevante no mercado,
relevante para os seus clientes e continuar crescendo ao longo do tempo. Se ele ficar parado, de novo, ou ele cresce ou ele morre. Tá certo. É isso. Eu vejo muito que esse tipo de profissional, geralmente, né, são escritórios ou clínicas e tudo mais, eles estão muito ligados no operacional. Então, ir todo dia para o trabalho, executa a sua atividade, geralmente vê, sei lá, quantas consultas que tem ou quantos projetos que foram feitos e era isso. Ele não tem esse olhar mais clínico e eu acho que aqui, Diego, a gente já pode entrar no assunto do marketing, né? A gente estava falando antes que também marketing não é só fazer postagens nas redes sociais e achar que está fazendo o marketing, não tem nada a ver com isso. Porque está casado, né? Tem essa relação de se enxergar como empresa e todos os indicadores, como que de fato eu consigo potencializar o meu negócio, a minha empresa, linkado a toda essa gestão dos números e dos dados, mas principalmente do que está convertendo, do que eu preciso olhar para trazer esse crescimento para dentro do meu negócio. Faz Legal. sentido isso? Faz sentido. Mas antes de a gente imaginar a respeito dos objetivos e o que controlar, acho que é importante um primeiro passo, que é o que eu quero ser. Ter clareza a respeito do que eu quero ser, onde eu quero estar e o que eu quero fazer. Porque olha, uma dica esses objetivos são interessantes, né? Depende bastante, não tem certo e errado. Depende do objetivo de cada um. O que eu quero dizer com isso? A pessoa, às vezes, tem uma profissão e ela quer ficar daquele tamanho. Certo. Certo? Ela vai prestar o serviço, ela vai ter a sua relevância, ela vai atender seus clientes, ela está satisfeita com aquela situação e está tudo bem. Cada um tem o seu desejo e aonde é que quer chegar. Exato. Então, a clareza a respeito de onde que eu quero estar é importante para que você defina os próximos passos. Agora, eu defini que eu quero ser uma pessoa, eu quero ser uma prestadora de serviço relevante e eu quero crescer no mercado. Bom, então tá bom. O que eu preciso fazer para fazer isso? Eu preciso ter uma mínima estrutura onde eu, eventualmente, sou o detentor do meu conhecimento, mas eu vou começar a criar uma rede de apoio para que eu consiga focar naquilo que é essencial e todo o restante eu vou delegar. E qual seria, Diego, essa rede de apoio? Os profissionais que eu preciso ter para focar o meu tempo naquilo que vai me trazer maior resultado? Vamos dar um exemplo de um arquiteto. Tá. Né? O arquiteto, em geral, ele vai prestar o serviço lá de arquitetura dele, design de interiores, depende da especialidade de cada um deles, mas de qualquer forma, ele detém um conhecimento específico que ele vai atender a demanda. Qual é que é o momento essencial e especial dele? É quando ele entrega o projeto e ele encanta os clientes dele, né? Realizando sonhos com uma casa, com um apartamento, com uma decoração, seja lá o que for. Agora, tem toda uma parcela burocrática por trás do trabalho do arquiteto que vai tirar tempo daquilo que é o essencial dele, né? Tem um livro bem bacana que é o Essencialismo, que é muito joia, e fala justamente, tu tem que identificar o que é o essencial do teu negócio. E se tu quer focar no essencial ou fazer tudo ao mesmo tempo. Quem faz tudo ao mesmo tempo, infelizmente, a gente não consegue fazer tudo bem ao mesmo tempo. Bem feito. Então é importante que ele identifique o que é essencial, vai ser o serviço de arquitetura dele e todo o restante ele poderia começar a fazer um processo de delegação. Tem parte burocrática, tem parte de licença, tem parte de desenho, ou seja, ele é o mentor do negócio, dentro do negócio, onde ele vai mostrar como que se faz com o conhecimento que ele detém, mas a parcela que é mais mão na massa e que consome mais tempo é justamente onde ele deveria delegar, né? E fornecer essa mentoria, eu vou dizer assim, para dentro do negócio. Então ele começa a formar uma rede de apoio para liberar tempo para ele focar naquilo que é essencial. A mesma coisa com o médico, a mesma coisa com o advogado, Exato. etc. Então depende de cada tipo de negócio, tem uma rede possível. É óbvio que ele não vai contratar uma equipe enorme, mas ele pode começar com pode começar com um assistente, por exemplo. Perfeito, exatamente. Que vai liberar tempo, organizar a agenda, ver as prioridades, vai informar ele a respeito do que ele tem que entregar, quando que ele tem que entregar e liberar ele da parte burocrática. A partir daí ele começa a se desenvolver. Bom, definiu o que ele gostaria de fazer. Ótimo. Vamos partir para os objetivos. Ele vai ter que definir os objetivos e quais que são as etapas para chegar nesses objetivos. Tem uma abordagem muito bacana que eu gosto, que ela não é nova, é antiga até, mas são os OKRs, né? Que são Objectives e Key Results. Ou seja, objetivos e resultados chaves. Perfeito. Ou seja, qual é que é o meu objetivo? Como que eu vou saber se eu estou chegando lá? São os resultados-chave, e aí depois, operacionalmente, tu pode definir KPIs, por exemplo, né? Que são indicadores de performance, para saber no dia a dia se a coisa está andando daquele jeito. Ou seja, a partir dessa definição estratégica dos objetivos, resultados-chave e o que eu tenho que medir, tudo isso tem que estar alinhado para ver se eu estou indo no caminho que eu defini para onde eu vou chegar, né? Ou onde eu quero chegar, melhor dizendo. Então,
começamos por aí. Eu sei que é amplo, que é bastante abrangente, mas de qualquer forma a estrutura deveria ser essa, né? Definir onde é que eu quero chegar para depois cascatear isso em ações práticas no dia a dia para chegar lá. Fazer a definição dessa rede de apoio. Diego, a gente já volta e eu quero fazer uma pergunta específica sobre isso e também trazer uma explicação um pouquinho mais aprofundada e a diferenciação sobre as OKRs e os indicadores, tá, né? Maravilha. Mas vamos chamar aqui, então, os nossos apoiadores, a Digital Way. É uma empresa que atua há 28 anos no mercado de tecnologia da informação, atendendo pessoas físicas, empresas de pequeno, médio e grande porte, satisfazendo necessidades e superando expectativas. Oferecemos os serviços de desenvolvimento de software, assistência técnica e vendas de telas interativas, onde hoje é referência nacional na distribuição. Contamos também com o apoio da Mercato Contabilidade, com uma vasta experiência de mais de 25 anos de atividades. O escritório possui 5 unidades físicas aqui no estado, distribuídas entre as cidades de Veranópolis, Nova Prata, Nova Bassano, Vila Flores e Cotiporã. A Mercato é o nome mais lembrado na região quando o assunto é soluções contábeis. Confiança e transparência para você e sua empresa. O Marcelo, que esteve aqui, nosso segundo episódio. A BSM Pavimentações, que está há 13 anos no mercado buscando entregar a melhor qualidade em atendimento, mão de obra e resultados para os nossos clientes. Além de estarmos em constantes atualizações, contamos com logística própria, moderna e eficiente. Maravilha! Então, esses são alguns dos nossos apoiadores do programa. Diego, explica para nós qual que é essa principal diferença, porque geralmente o pessoal costuma confundir indicadores, medições que você vai fazer através dos processos que você implanta dentro do seu negócio, certo? Na realidade, os indicadores são aquilo que definitivamente aquilo que eu quero medir operacionalmente. Certo. Né? Então, eu vou definir um indicador, vou estabelecer uma meta e à medida que eu executo aquelas atividades, eu consigo medir, eu preciso definir o que eu vou medir e acompanhar se eu estou chegando naquela meta que eu estabeleci ou não. Uhum. E aí os OKRs junto, né? Na verdade, eles trabalham juntos. Eu vou fazer uma analogia que vai ficar mais fácil de a gente entender. Uhum. Imagina que eu quero fazer uma viagem, né? Eu quero chegar em Santiago, no Chile. Ótimo. Então, quero chegar no Santiago, no Chile, aquele é o meu objetivo, né? Os resultados-chave, nesse sentido, eles poderiam ser o caminho, a estrada. E aí eu defino ao longo dessa estrada alguns objetivos-chave. Ou seja, primeiro eu vou chegar numa determinada cidade, eu vou atravessar a fronteira, vou chegar na Argentina, vou ter que atravessar a Argentina, vou chegar no Chile, vou entrar no Chile para depois chegar em Santiago, no Chile. Ou seja, essa rota eu estabeleci alguns pontos que são importantes, que seriam nossos objetivos-chave. Ou seja, eu sei que eu estou chegando nesses objetivos e estou andando em direção ao meu objetivo final, que é chegar, que é chegar a Santiago, no Chile. Uhum. Os KPIs, eles seriam, se eu estou viajando de carro, por exemplo, se eu olhar para o meu painel do carro, eu tenho os indicadores. Eu tenho a rotação do carro, eu tenho a velocidade, eu tenho a distância percorrida, ou seja, eu posso estabelecer a minha meta de velocidade média e de distância percorrida por dia, por exemplo, e eu vou acompanhando os ponteirinhos ali no painel do meu carro como sendo os indicadores operacionais para que eu cumpra as etapas e depois realize o meu objetivo, que é chegar em Santiago, por exemplo. Né? Uma brincadeira que eu fiz aqui, mais fácil de entender. Né? Então, o objetivo, as etapas que eu preciso cumprir e os indicadores, os ponteirinhos no dia a dia. Esses são os indicadores. Agora, dentro dos processos, aí a gente pode falar um pouquinho a respeito disso, bom, para que eu cumpra determinada etapa, o que eu preciso cumprir operacionalmente. Muito bom isso. Para que eu consiga chegar lá. Né? Então, eu vou estabelecer meta, ou seja, é importante que a gente estabeleça a meta. E aí nós podemos falar, por exemplo, de formas de estabelecer metas. Né? Uma delas é a SMART lá, por exemplo, né? Onde a gente estabelece essas metas com essa metodologia, justamente assim, que seria específica, mensurável, né? Que eu consiga medir, que seja dentro de um tempo adequado. Então tem uma metodologia justamente para que eu não coloque metas que são pouco agressivas ou menos daquilo que eu conseguiria, muito fáceis de atingir, ou muito distantes que vai me desmotivar, mas um certo equilíbrio condizentes com o negócio, né? Que não venha a ideia do além. Não é do além, não pode ser além, né? Não é do além. Os indicadores servem para me dizer se eu estou andando para o caminho certo e se eu tenho chance de atingir os meus objetivos ou não.
E tudo começa, ó, como você falou antes, Diego, é aonde eu pretendo chegar, São os objetivos, correto. Porque aí vem aquilo que eu sempre falo, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Perfeito. Exatamente isso. Antes, quando você estava falando de equipe, Diego, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a gente precisa ter no nosso negócio, né? Como profissional autônoma que sou também, pessoas que nos auxiliem no operacional, para que a gente consiga ter um tempo para pensar no nosso negócio e se fazer perguntas sobre ele. E aí a gente acaba delegando esse operacional para essa equipe. Mas também é muito importante termos cabeças pensantes no nosso negócio. Então, investir em profissionais que tenham esse know-how, esse conhecimento que vai trazer essa alavancagem é de suma importância. Absolutamente. Eu diria que tem dois pilares, na minha visão, que são multiplicadores ou fazem uma empresa quebrar. Ótimo. A primeira delas é o produto. Tá. Né? Ou seja, se eu não tenho um produto ou serviço de alta qualidade, eu tenho um comprometimento com a minha entrega ao meu cliente, a primeira coisa que vai acontecer é que tu pode vender 1, 2, 3, 10 vezes, mas vai chegar um momento que o teu cliente, infelizmente, vai te deixar. Né? Ou tu não entrega e, de alguma forma, assim, há uma percepção óbvia que o teu produto ou que você não tem um comprometimento com a tua entrega e com o teu produto. Então, o produto é de suma importância. Ele é a base para começar a construir alguma coisa. A segunda delas é justamente as pessoas. Ótimo. E eu acho que muita gente negligencia essa parcela de pessoas dentro de um negócio. Primeiro, pela atitude, pela entrega, pela qualidade, né? Quando a gente vai fazer um processo de contratação, é óbvio que a gente espera para cada uma das funções, é importante que tu estabeleça adequadamente quais é que são as características técnicas e se aquela pessoa atende essas características para conseguir desempenhar algum tipo de trabalho, que é importante, mas por outro lado que ela tenha a atitude correta também. Porque ela pode ser muito boa técnica, mas se ela não tiver atitude, o comportamento, né, há um descasamento ou há um desbalanceamento nessas duas coisas e é um problema. Na questão do atendimento, isso é clássico. Sem dúvida, sem dúvida. Mas mesmo coisa simples no dia a dia, né? Porque se tu delega uma tarefa, aquela pessoa é muito boa tecnicamente, mas ela demora tempo demais para te entregar, tu frustra o cliente vai te largar. Então há um balanço e há um cuidado a respeito disso, justamente no momento da contratação, para tentar identificar, primeiro, que ele tem as qualificações técnicas adequadas para aquela posição, mas algumas evidências as quais reforçam que aquela pessoa tem as condições de atender também não qualificações técnicas, mas assim em termos de atitude, de cultura, de força de vontade, de querer resolver problema. E aqui, Diego, eu vou te interromper porque tem uma coisa, um outro gap que eu vejo muito nas empresas, que é o quê? As pessoas os profissionais contratam qualquer pessoa, né? Sim. Tem aí a habilidade técnica e tá legal. E isso é uma falha do gestor, porque sempre. Quem contrata. Você precisa ter uma cultura, né? Saber um jeito que você vai direcionar aquela pessoa para trabalhar dentro do seu negócio. Sem dúvida. Né? Porque aí depois a pessoa acaba transformando o negócio numa casa da mãe Joana e os profissionais ficam se culpando muito, né? Ah, mas não era assim no início. Não, é porque desde o início você precisava apresentar uma cartilha de boa conduta, né? Faz sentido isso? Faz sentido. E a partir do momento que tu contrata a pessoa que ela aparentemente deveria atender os requisitos para ocupar aquela função, é um papel muito importante fazer o que a gente chama de onboarding. Ou seja, é colocar aquela pessoa a bordo da tua empresa, explicar para ela o que é a empresa, o que ela vai fazer, o que ela vai desempenhar, e fazer os acordos, a negociação entre eu, dono de empresa, com a pessoa que vai desempenhar esse papel. Por que isso? Porque fica claro para as duas partes o que eu espero de ti, quais são as tuas entregas, como são as tuas entregas, e a gente vai medir lá na frente. Assim como eu tenho um compromisso também com o meu funcionário, com a pessoa que vai trabalhar comigo, há um comprometimento do outro lado. De novo, é uma troca. Então essa troca precisa ser justa e essas duas partes precisam se entender. E aí, a partir do momento que essa pessoa foi contratada adequadamente, se tu não fizer um onboarding dela e não colocar ela a par do que é esperado dela, às vezes a gente fica só na nossa cabeça o que eu esperaria, eu não falei o que eu gostaria, ela não me entrega e ficam dois frustrados. Sem comunicação alguma sobre o principal, que é a entrega do resultado. E a gente está falando aqui de profissionais, ou seja, se há uma relação profissional, essa comunicação é de extrema importância.
né? E deixar claro desde o início o que se espera de cada uma das partes. É extremamente importante. No que a porta abrir já tem que estar tudo muito bem esclarecido, né? Sem dúvida. E a comunicação é um dos principais pilares dentro do negócio. Com certeza. Eu vejo muito também que, né, fica aquela coisa que, porque ele já ou ele ou ela já tem que saber o que tem que ser feito. Não, se não tiver clareza, se não houver essa clareza de todos os pontos, a pessoa não tem como adivinhar, né? Até porque vem muito essa questão, ela é muito boa na parte técnica, porém no comportamento talvez não tenha. Então, analisar a pessoa como um todo é de fundamental importância, né? Correto. Diego, você falou sobre a questão do produto. Como é que eu consigo pensar ou estruturar o meu produto de uma forma assertiva para ser aceito ou ter esse crescimento no mercado? Existe alguma etapa, algum caminho que eu preciso percorrer dentro disso? Num primeiro momento, quando a gente pensa num produto ou serviço, a gente já está atendendo algum tipo de demanda ou algum tipo de necessidade, como a gente falou mais cedo, né? A partir do momento que eu começo a oferecer esse meu produto ou serviço, é importante que ao longo da caminhada eu colha feedbacks dos meus clientes, de forma aberta e transparente, né? Porque toda vez que eu começo a oferecer algo, é um pontapé inicial. A gente nunca sabe, o produto nunca vai estar perfeito. Não tem parâmetro ainda, né? Exato, eu sempre preciso melhorar. E o que significa melhorar? É ouvir, de fato, abrir os ouvidos e ouvir o cliente, obviamente de forma crítica, mas assim, entender se algo ocorreu errado, onde ocorreu errado, por que ocorreu errado e o que eu poderia fazer de diferente. E a partir do momento que eu faço essa definição e eu ouço com atenção de fato, não só por ouvir, eu consigo melhorar o meu trabalho, né? Seja com processo, seja com controle de tempo, com gestão de recursos, com melhoria da minha entrega, com a qualidade do material que eu estou empregando. Enfim, tem N coisas que a gente pode extrapolar aqui, mas eu não estou sendo específico. Então é importante que essa constante evolução, de novo, a melhoria contínua, né? Perfeito. Toda vez que eu presto um serviço, é importante que ao concluir algum trabalho, eu pergunte para o meu cliente, dizendo assim, meu amigo, agora que a gente concluiu, o que poderia ter sido diferente? O que se eu tivesse feito para ti, a tua experiência teria sido melhor? Que é o feedback, né? Solicitar para o cliente, né? Abertamente. Tem muitas empresas, por exemplo, que fazem uma pesquisa que chama-se NPS, né? Que é Net Promoter Score. Ou seja, o Net Promoter Score nada mais é do que a diferença entre as pessoas que te promovem, ou seja, que impulsionam e que fortalecem o teu trabalho, contra aquelas pessoas que talvez estão insatisfeitas com o teu trabalho. Então, essa diferença entre as duas, ou a razão entre as duas, é justamente assim, o quanto o meu serviço está sendo eficiente, né? E isso tem outras métricas que a gente poderia falar também, mas vamos colocar uma aqui, por exemplo, que é simples. Então, à medida que eu tenho o meu Net Promoter Score mais próximo do 100, ou seja, que os meus clientes estão plenamente satisfeitos, é que eu estou caminhando bem. Agora, aí tem a zona amarela aí que está abaixo de 80, por exemplo, ou abaixo de 90, eu diria que abaixo de 90 começa a ficar um problema, né? Por que isso? Porque justamente eu tenho um churn, eu tenho um ruído, eu tenho um problema que eu preciso contornar e entender onde que eu estou falhando e corrigir a minha rota. Como é que o pessoal que está em casa nos assistindo, Diego, consegue chegar nessa métrica, nesse KPI do NPS, nesses números que você falou, para ficar bem esclarecido para o pessoal de casa, no 80%, no 100%? De uma forma bastante simples, é fazer um formulário, por exemplo, de satisfação desses clientes e estabelecer a meta de quanto eu gostaria o peso de cada uma das perguntas, né? Não sei quantas perguntas as pessoas vão fazer, mas entre 5 e 10 perguntas. Faz 5 e 10 perguntas, faz um índice lá de 0 a 10, como é que está a sua satisfação. E aí tu pode estabelecer a métrica do que seria positivo, o que seria neutro e o que seria negativo. Então são índices interessantes, né, que a gente pode falar. Então, à medida que eu tenho esses índices estabelecidos, os meus KPIs, né, ou seja, de 90 a 100 é positivo, de 80 a 60 ele é zona amarela, vamos dizer, está neutro, né? Neutro para ruim, e abaixo de 60, por exemplo, está crítico, está vermelho, tem muita coisa errada e eu preciso corrigir. Então, esse é um índice, por exemplo, que é fácil de estabelecer. Se a minha nota lá no final, eu sei onde é que eu estou errando. Mas, e aí, se eu consigo fiz uma pesquisa com 10 clientes, 8 foram positivos, ou 9 foram positivos e 1 foi negativo, eu teria um NPS, eu estou falando de forma bem ampla e bem direcional. Mas se eu tenho 9 que elogiaram e tive 1 que me detonou, eu tenho um Net Promoter Score de 90, vou dizer assim. Então é um índice básico.
Quantas pesquisas eu fiz, quantos eu tive positivo, quantos eu fiz negativo, e é isso a minha nota. Pessoal, já estão prontos com essa dica, né, para fazer a aplicação aí no seu negócio, e logo a gente volta a esse assunto, porque vamos chamar aqui mais alguns dos nossos apoiadores. Marco Investimentos. Somos credenciados à maior empresa de investimentos da América Latina, a XP Investimentos. Nosso propósito é melhorar a forma como o brasileiro investe. Somos pioneiros em um formato de atendimento totalmente isento de conflitos de interesses. Entregamos soluções completas para todos os perfis de investidor. Combinamos credibilidade, conhecimento financeiro e relacionamento próximo. O ecossistema Marco conta com a expertise da XP Investimentos, o que nos possibilita entregar soluções muito acima da média para pessoa física e empresas. Lojas Beneduzzi, tem leveza, tem romantismo e tem muita sofisticação. A nova coleção Outono e Inverno 2023, Rotina em Tramas, tem tudo que a gente ama. Nos acompanhe nas redes sociais e fique por dentro das tendências da nova coleção. Lojas Beneduzzi, vestindo amor, energia, gerações, autoestima, qualidade e conforto. Há mais de 30 anos vestindo felicidade, que está sempre me vestindo aqui também. Barbearia Trapiche, muito mais que uma barbearia. Conheça nossos planos mensais, onde você corta cabelo e barba quantas vezes quiser durante o mês. E os planos são a partir de R$ 74,90 por mês. 2 unidades para melhor lhe atender em Paraí, em Nova Araçá, do meu amigo Gabriel. Diego, voltando aqui ao assunto, seguinte, eu costumo dizer que nessa questão de fazer esse formulário, de pedir feedback para os clientes, a gente acaba descobrindo muito dinheiro, né? Trazendo aqui também para o lado financeiro, porque se eu solicito esse feedback para os clientes e talvez venha alguma coisa não tão legal, eu tenho a oportunidade de aplicar as melhorias e, em função disso, agregar mais valor aos meus serviços ou produtos, né? Com certeza. E através disso também, se eu estou gerando mais valor para o meu cliente, melhorando ainda mais a solução que eu entrego, isso me dá argumento suficiente para elevar um pouquinho a precificação, o preço de venda daquilo que eu estou ofertando. É correto pensar dessa forma? Sem dúvida. E eu diria até, e ia um pouquinho além a respeito disso até, porque à medida que o cliente diz o que ele gostaria, o que ele não ficou satisfeito e o que mais eu poderia ter entregue para ele que faria com que a experiência ficasse melhor, eu acabo descobrindo outras pessoas e outros potenciais clientes. Ou seja, a minha solução ela é transformada, porque talvez eu melhore ela, eu aumente ela, eu posso ter talvez mais clientes interessados, ou eu posso endereçar mais pessoas. Então é uma forma também de eu expandir o meu negócio através de outras soluções que eu agrego no meu portfólio. Em serviços é uma coisa bastante interessante, porque nem sempre o serviço ele é adequado para cada um dos indivíduos, né? Eu diria que uma consultoria, uma mentoria ou qualquer tipo de serviço que a gente faz, ele é como se fosse um alfaiate. Ah, olha só. Né? Cada um tem uma necessidade, cada um tem uma visão e tem uma expectativa. É óbvio que a gente vai tentar atender as expectativas com a melhor assertividade possível, mas por vezes a gente também é cego ao ponto de não perceber algumas coisas que poderiam estar atendendo aquela pessoa de outra forma, que poderia ser um serviço adicional, ou outras pessoas que se atrairiam pelo nosso serviço se eu incrementasse ou se eu adicionasse uma camada a mais de serviço, por exemplo. Então, à medida que a gente vai prestando esse serviço, colhendo feedbacks e adequando o nosso produto, a gente também está expandindo o nosso portfólio com uma consultoria gratuita que é do nosso próprio cliente. Maravilha. Desde que a gente esteja aberto para ouvir. Porque se você não dá chance para o teu cliente falar, e talvez ele esteja querendo fazer isso de uma forma muito facilitada, simplesmente falando para você aquilo que ele gostou, aquilo que ele não gostou. E outra coisa que eu sempre falo também é justamente isso. Se você não dá oportunidade, você não sabe onde tem a melhoria. Então você deixa de ganhar. E quase sempre o nosso cliente, ele nos indica o algo a mais que ele está precisando. Com certeza. Eu costumo analisar dessa forma também. Mas você precisa ter um olhar e principalmente um ouvido clínico calibrado a isso, né? Eu costumo brincar, Diego, que a gente gosta de falar bastante, né? E italiano, aquela coisa toda, mas prestar atenção naquilo que o cliente está dizendo ou nas próprias atitudes do cliente, tem muito dinheiro escondido que dá para trazer para dentro do nosso Em geral, nosso o cliente ele fala pra gente o que ele gostaria. Perfeito. Né? A dor principal, toda vez que eu vou falar com alguém e eu quero ouvir aquilo que ele busca de solução ou qual que é a dor que ele está sentindo, vamos fazer a analogia do médico.
né? Foi no consultório do médico. O médico vai perguntar, e aí, o que tu tá sentindo? E aí a pessoa começa a falar o que eu tô sentindo, né? Ah, tô sentindo aqui o meu joelho, tá assim, tá assado, não consigo caminhar. Né? Começa a partir justamente de um diagnóstico. Nem sempre é o joelho, às vezes o problema é outro, mas ele tá sentindo no joelho. Então esse olhar clínico e o teu conhecimento a respeito do negócio é justamente ouvir de forma ativa, tentar identificar e resolver o problema que ele precisa, com as ferramentas e com as coisas que tu tem na tua mão. Maravilha. Né? Então é basicamente isso. Eu acho que essa consultoria que o cliente dá pra gente de forma gratuita, vou dizer assim, é importante para que a gente consiga também moldar os nossos serviços. Perfeito. Precisamos estar atentos aos nossos clientes. E aí linkamos com o primeiro episódio que quando eu conversei com o Paulo, né? Estarmos atentos o tempo todo sobre o nosso cliente, porque é sempre sobre eles, né? Com certeza. Diego, dentro dessa questão dos serviços, dos produtos, como é que eu utilizo o marketing para potencializar a venda, o alcance de mais pessoas, trazer os leads qualificados? E aí você explica para nós, por favor, né? O que significa, tá tão em alta esses termos do marketing digital, o que é o lead qualificado, como é que eu consigo também, já vou emendar duas perguntas aqui, Diego, como é que eu consigo trazer vender mais produtos para o meu mesmo cliente, diminuindo CAC, né? Custo de aquisição de cliente. Podemos fazer uma abrangência disso tudo? Podemos. Eu acho que é legal a gente primeiro fazer uma desmistificação do que é o marketing digital só, né? Porque quando a gente fala a respeito, sempre que eu ofereço produto ou serviço, todo o conjunto a respeito de produto, preço, onde eu vou ofertar, etc., a gente costuma conhecer por aquele conceito antigo do nosso querido Kotler dos 4 Ps, né? Mas de uma forma, os 4 Ps de alguma forma mudaram porque o mundo hoje é diferente, mas os pilares são muito parecidos ainda. Então quando a gente fala hoje de marketing digital, é como é que eu posiciono o meu produto na internet, né? Ou para qualquer pessoa que tem acesso e não tem mais barreiras. Antigamente a gente tinha uma limitação física, né, de onde a gente ofertava o nosso trabalho. Hoje em dia tu não tem mais isso. Então como é que eu faço para ofertar o meu produto ou serviço para mais pessoas de forma efetiva e eu atinjo o público correto que vai comprar e vai consumir aquele meu produto? Então a gente, colocando em termos mais simples, marketing como um todo seria grosseiramente isso, né? E no marketing digital é basicamente a gente transpor. Bom, antes era na minha cidade e eu tentava encontrar os clientes que estavam dentro daquela minha comunidade, que teriam aderência para o meu produto, e eu tentava vender para elas, né? Hoje em dia a gente não tem mais essa barreira. Inclusive a gente consegue vender produtos e serviços internacionalmente sem, né? Desde que tu tenha, desde que tu tenha o conhecimento, não tenha a barreira da língua, etc. A gente atingiria públicos no mundo inteiro. Bom, outra coisa que a internet nos trouxe foi justamente essa segmentação. Se eu tenho um produto ou serviço, é importante que eu entenda quem é o meu cliente, quem é meu público e que forma que eu vou chegar até este público, que é a nossa segmentação. E aí a gente entra nessa questão de marketing digital, né, que a gente popularizou com marketing digital. Mas que nada mais é assim, como é que eu faço para encontrar o meu cliente, o meu público ideal, né, e como é que eu faço para que eu pegue a atenção desse cara. O famoso Diego Persona, né? Pessoal que está aí nos assistindo, acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Ou ICP, né? Que seria o perfil de cliente ideal. Quem que é o meu cliente ideal? Quem que compraria o meu produto? Para quem serve o meu produto? E como é que eu acho esse cara nesse meio dessa multidão? Né? Aí a gente pode falar a respeito de produção de conteúdo, como é que eu atinjo esse cara, como é que é a atenção, quais são os gatilhos que fariam chamar ele a atenção e ele vir me acompanhar. Na TV era mais ou menos isso. A gente ficava na TV, tinha propagandas que estavam passando, às vezes tinha alguma coisa que chamava a nossa atenção e a gente anotava aquilo, né? Na internet não é diferente. É óbvio que de uma forma um pouco mais abrangente e segmentada, e talvez um pouco mais complexa por conta das ferramentas que a gente tem hoje, né? E claro que a gente está muito cedo ainda no processo, eu acho, da internet nesse sentido, já evoluímos muito, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Comparado mundialmente, né? Exato. Então, assim, como é que eu encontro esse cara? E como é que eu faço o meu conteúdo ser relevante para esse cara? E aí a segunda ponta é justamente a que tu comentou assim, bom, se eu achei uma fórmula ou um jeito de encontrar o meu cliente e prender a atenção dele, eu possivelmente vou diminuir o meu custo de aquisição de cliente, que hoje em dia é muito alto, né? Ou seja, se eu não tenho uma segmentação boa e eu não tenho traçado a persona e o meu perfil de cliente ideal, possivelmente eu vou gastar muito mais dinheiro com mídia, né? Tráfego pago via internet, para conseguir chegar naquele cliente e ele
venha comprar de mim. Então esse CAC começa a aumentar. A partir do momento que eu faço um planejamento melhor, que eu identifico a minha persona, que eu identifico o meu cliente ideal, é muito possível que eu consiga, dentro dessas ferramentas de mídia digital, segmentar corretamente o meu cliente e atingir ele de forma mais fácil, ou seja, um investimento baixo. E a outra pergunta que tu comentou foi assim, bom, a partir do momento que eu trouxe a atenção desse cliente, ele começou a me seguir, ele potencialmente vai comprar alguma coisa de mim, eu gostaria de fazer com que esse cliente ficasse comigo por mais tempo possível. Aí a gente vai falar sobre LTV, né? Que seria o Lifetime Value, por exemplo. Cada cliente poderia ter um ciclo de vida dentro, né, do meu portfólio, dentro daquilo que eu poderia ofertar para ele, de acordo com os tipos de trabalho, serviço e valor que eu crio para ele. Porque ele pode fazer uma primeira compra. Comprou, eu vou entregar um produto ou serviço, ele pode ficar satisfeito. Agora, se eu não faço um trabalho de expansão do meu portfólio, e uma expansão e uma ascensão do meu portfólio, para que ele possa ficar mais tempo comigo, para que eu possa aumentar a entrega de valor para ele e ele continuar por mais tempo comigo, eu estou deixando dinheiro na mesa. Porque, em geral, a pessoa chega até a gente com um produto de entrada, talvez. Exato. Né? Para testar o serviço, conhecer quem tu é, que tipo de valor que tu entrega, etc. E quando eu tenho uma esteira de produtos, e essa esteira de produtos é justamente assim, eu tenho um produto que seria o mais barato, que seria o básico, e eu tenho os upgrades, né? Ou seja, eu vou expandindo o meu serviço, vou entregando mais valor, vou criando um relacionamento com ele, e a partir do momento que eu crio valor para esse cara, ele percebe, pô, a Rafaela está criando valor para mim. Está criando valor para mim, eu estou crescendo o meu negócio, eu estou tendo mais clareza, eu estou tendo mais clientes, esse retorno está funcionando. Eu gostaria de ficar com esse relacionamento empresarial por mais tempo. É natural. Até porque aqui, Diego, a gente vai trazendo o cliente para uma escala de consciência, né? Com certeza. Porque isso eu aprendi também ao longo do tempo, que talvez o teu cliente ele não está preparado para comprar o teu produto máximo aqui, né? Exato. Ele ainda está lá no... Não é o momento dele. Não é o momento dele. Então, entender isso é importantíssimo para conduzir da melhor forma possível. Com certeza. Dentro dessa esteira que tu comentaste, É uma construção, né? É uma construção. E é importante, às vezes, um erro comum que os empreendedores fazem, querer ir com muita sede ao pote, ou seja, já querer vender o produto máximo. Se essa pessoa não tem um nível de consciência, de conhecimento e a clareza a respeito daquilo que ela precisa, possivelmente ela vai se frustrar, porque ela vai pagar muito, ela não vai conseguir extrair o valor suficiente para cobrir aquele investimento necessário e gira um problema para cada um. Então, às vezes, também cabe do empreendedor ou do prestador de serviço entender, cara, não é o teu momento ainda. Segura a tua onda, vamos dar uma acalmada, relaxa. Vamos primeiro resolver e fazer o feijão com arroz bem. A partir do momento que a gente estiver fazendo o feijão com arroz bem, a gente expande e coloca um bifinho. Muito bom. Né? Exato. Então tu começa a expandir o teu portfólio nessa medida a partir do momento que ele também esteja confortável com aquele nível de entrega. Muitas vezes o profissional liberal, quando a gente está arrumando a casa de alguém, por exemplo, né, de uma pequena empresa, é preciso que a gente deixe essa operação rodando bem, tá todo mundo confortável para que tu adicione mais uma camada de complexidade. Porque toda vez que tu expande o teu negócio também, tu adiciona uma camada de complexidade. São mais clientes, são outras formas, são outras demandas, são outras exigências, por exemplo. Então é importante que essas pessoas tenham consciência a respeito. Bom, estou confortável com isso aqui. Está rodando legal? Legal. Vamos para o segundo passo. De novo, é a estrada, né? Estou preparado para isso ou não estou? Então são meus objetivos-chave. Sempre, né? Cada vez que tu atinge um objetivo chave, tu tá preparado então para escalar o teu negócio e ir para um próximo passo. E aqui, Diego, eu me arrisco a falar que quanto mais clareza a gente tiver daquilo que nós estamos ofertando para o nosso cliente, porque é nossa obrigação como empresa, como negócio, trazer essa clareza, porque imagina que o cliente está chegando até você a empresa, né? Mas ele não sabe direito aquilo que você faz, ele não sabe como que tudo aquilo que você oferece, a solução que você oferece para ele, como que isso funciona. Então, é sua obrigação como negócio, como empresa, trazer essa clareza dentro de um processo, e a gente traz essa questão da consciência, né? Para caminhar com o cliente dentro dessa esteira de produtos. Exatamente. Faz todo sentido, com certeza, né? Sem dúvida. E aí também tem a questão do financeiro, né? Sempre vou linkar com a questão financeira aqui. Quanto mais você conseguir colocar esses produtos para o teu cliente, porque
ele sempre vai... Se ele comprou uma vez de você, eu tenho certeza que ele tá esperando comprar algo a mais, né? Porque ele espera que você oferte um algo a mais. Esse meu pensamento tá certo ou não? Ou chega num limite e eu não tenho mais nada. Depende da estratégia de negócio. Talvez chegue a um limite. Depende muito do objetivo e do tamanho do negócio que cada um tem. Né? Mas eu diria que, assim, num primeiro momento, tu deveria ter uma esteira de produto para fazer uma ascensão. Ou seja, o produto de entrada e o teu produto mais completo. Né? E por vezes tu vai chegar no limite. Bom, é até aqui que eu consigo. Não é uma linha infinita. Né? Mas é importante que a gente tenha clareza a respeito de onde eu entrei e de onde eu saí. Esse topo de linha, eu vou dizer assim, não quer dizer que vai parar por ali uma vez. Talvez ele possa renovar, né? Então, uma consultoria, por exemplo. Às vezes tu tem um produto de entrada, ele comprou uma consultoria, ele percebeu que ao longo de um ano o negócio dele cresceu, ele pode ascender se tu tiver um produto melhor, ou ele pode continuar naquele produto. Isso é o lifetime value, ou seja, eu quero renovar o meu serviço, porque aquele serviço para mim faz sentido. Está me criando valor, eu estou criando novos negócios, eu estou crescendo, expandindo a minha receita e o meu lucro. Então, depende muito da esteira de produto e do portfólio que tu tenha, mas esse relacionamento pode ser de muito longo prazo. Maravilha. Diego, só para o pessoal de casa gravar, né? O LTV é o tempo de permanência que o lead, que um cliente fica contigo, consumindo teus produtos ou serviços. Maravilha. Correto. Diego, vou chamar mais alguns dos nossos apoiadores aqui, então. NG Pedras, entregando ao seu projeto a beleza exuberante das pedras naturais, a versatilidade dos quartzos e a resistência das superfícies ultracompactadas. Tudo isso com tecnologia de corte em jato d'água que garante cortes precisos para um acabamento perfeito. NG Pedras, sonhe, idealize, realize. E a Elos? Elos mais eficiência e transparência no seu condomínio para a sua família viver bem. Administradora de condomínios. Maravilha. Diego, vamos entrar aqui no nosso último tópico sobre a questão de precificação, né? Já que nós estamos falando sobre como potencializar o seu negócio, o Diego trouxe aqui já um parado geral, né? De como que a gente consegue olhar para toda a gestão do nosso negócio, esses detalhes da questão de produto, feedback de clientes, que muitas vezes a gente não se dá conta, né? E que tem muito dinheiro escondido aí, então vamos ouvir o nosso cliente, que quase sempre está dizendo aquilo que a gente precisa oferecer para ele. Questão de precificação, Diego, como é que eu faço essa junção toda de produto, de marketing, de precificação e jogo isso para o mercado? Porque as pessoas aqui, os empreendedores, têm muito medo, né? E linkando com aquilo que você falou antes sobre a questão do segmento. Eu vejo que tem muitas pessoas querendo vender, né, o que vende para todo mundo. Sim. É um caminho um pouco torto de se fazer as coisas. E eu gosto muito de uma frase, Diego, não sei se tu concorda comigo, de sempre que eu ouço ela, que é: o nicho nos protege. Então explica para nós um pouquinho sobre essa questão de nicho, sobre essa questão do segmento também, mas principalmente como é que eu faço a precificação, de onde que eu parto para fazer toda essa precificação olhando para o mercado onde eu estou inserida. Tá. O primeiro ponto de partida é a gente tentar dar uma olhada na concorrência. Perfeito. Né? Porque é possível que num primeiro momento haja uma barreira de entrada, né? O que eu quero dizer com essa barreira de entrada? Eu não consigo entrar no mercado cobrando a mesma coisa do que players que já estão consolidados no mercado. Sou novo no mercado e Sou novo no mercado e não consigo cobrar a mesma coisa, a menos que eu tenha um produto que seja muito superior e eu faça algum tipo de contrato de risco, vou dizer assim, né? Mas eu entraria no mercado talvez sendo um pouco mais humilde, testando o modelo e ver se funciona. Muito bem. Se esse modelo funciona, os meus resultados estão sendo crescentes e eu consigo provar que aquilo de fato funciona, o caminho natural seria que mais pessoas começariam a consumir ou buscar o teu produto ou serviço. À medida que tu começa a ter uma expansão de procura do teu serviço, aí tu começa a equilibrar a balança. Lembra aquela conversa que a gente fala bastante no passado a respeito de oferta, de demanda e oferta? É a mesma coisa, né? À medida que eu tenho uma demanda bastante grande e eu tenho uma oferta mais restrita, a tendência é que o meu preço suba. Vai aumentando, né? O preço sobe. Por quê? Porque eu tenho mais gente procurando, eu tenho menos condição de atender todo mundo e eu começo a fazer
filtros, eu diria assim, né? E esse filtro não é só preço, esse filtro pode ser consciência, pode ser, mas elas estão atreladas, né? À medida que eu gero valor suficiente para que as pessoas estejam dispostas a pagar por um produto ou serviço que tem uma entrega também superior, à medida que a minha demanda aumenta, eu consigo aumentando essas camadas. E tu vai fazendo filtros de forma natural ao longo do tempo. Tem clientes, por exemplo, que tu não queria de clientes, porque é aquele cliente bomba, que só reclama, ele não faz aquilo que tu pede, ele não faz o que deveria fazer, o plano de ação não é executado, tu percebe assim, esse cara não está com o nível de consciência que eu preciso. Como é que eu faço? Esse cara aqui não vai renovar. Mesmo que ele queira renovar, não quero renovar porque ele é um problema para mim, né? Ele não se compromete com aquilo que a gente combinou, Exato. Ou seja, isso é um problema também. E você já está num nível de mercado que você se permite a fazer isso, porque você já não é mais iniciante, né? Isso. Legal. E aí, ao longo do tempo, à medida que tu presta esse serviço, tu percebe que as pessoas vão renovando, vão crescendo, vão gerando mais valor. É um equilíbrio e um ajuste fino, natural, tanto em precificação, porque, ou seja, se eu crio muito mais valor daquilo que eu cobro, tem um problema, porque eu estou oferecendo algo e estou cobrando de menos, a minha empresa não cresce e a do cara cresce. E isso acaba gerando para o cliente que como é que posso dizer, um desmerecimento, um desvalor. Uma desvalorização. Desvalorização, né? Correto. Sobre aquilo que você vende ou oferece de serviço. Exato. Então o ponto de partida é iniciar, validar um modelo, ver o que a concorrência está cobrando. Como é que eu me insiro no mercado? Uma vez que eu me inseri no mercado, eu começo a fazer a validação de quanto valor eu gero e quanto eu cobraria por esse valor. Em geral, a gente fala assim, é uma brincadeira, assim, mas eu deveria gerar 5, 10 vezes o valor ao longo do tempo para aquele cliente daquilo que eu cobro, né? Então, sei lá, cobrei R$1.000, eu tenho que gerar pelo menos 10 mil para aquele cara em novos clientes ao longo do período, é óbvio que tem um tempo de maturação, mas de qualquer forma, assim, gerei 10 vezes aquilo que eu cobrei, é óbvio que ele vai ficar satisfeito, né? A outra coisa que às vezes a gente fala num serviço, uma consultoria, uma mentoria, um serviço que eu prestei, o cara já conseguiu fechar mais vendas, ele conseguiu mais clientes. Às vezes, numa ação, em alguma coisa muito pequena, uma fagulha, né? Tu consegue gerar um valor e já pagou o investimento. E aquele cara vai ficar muito feliz e assim, cara, eu quero renovar. Por quê? Porque o valor gerado está aqui. É claro, é nítido, eu consigo ver, é tangível para a pessoa. Então, parte do princípio é isso, eu preciso gerar valor. Caso contrário, meu produto ou serviço não vale de nada. Não vai ser validado. Eu tenho que criar valor para alguém. Então, e aí fazer essa balança. É basicamente usar o propósito ou a solução que você oferece para gerar valor para o seu cliente. Enfim, aí começa a gerar toda essa escada, né? Eu ia dizer essa cascata, mas é essa escada. Mas é uma escada, exatamente isso, é uma escada. Porque a gente vai ter que partir de algum momento, né? Tem um ponto de partida. E aí é ajuste fino. Perceber o quanto que eu estou criando de valor e quanto que eu posso cobrar, dependendo da demanda. Não adianta ir com muita sede ao pote. Se eu cobrar demais e não gerar valor, é um problema. Até porque você precisa formar a sua base de mercado, né? Imagina que a gente está entrando novo no mercado, as pessoas não conhecem aquilo que você oferece, Exato. Né? Então, não adianta já chegar com um valor muito alto. E não te conhecem também. Exatamente. Então, primeiro é se posicionar, né, de uma forma que você vai conseguindo aos poucos mostrar o valor que você está. E criar valor para a pessoa, que é o principal. Sempre a respeito criar valor para o outro. Maravilha. Diego, já que eu falei essa questão de posicionamento, geralmente o alto valor dos serviços está linkado com uma autoridade ou um valor mais agregado, digamos assim, a alta qualidade. Isso é quase sempre que acontece ou tem alguns enganos aí no meio? Num curto espaço de tempo pode ter um engano, a longo prazo não, né? Eu diria, sempre, a gente fala que mentira tem perna curta. Muito bom. Né? É basicamente isso também. Então, mas em geral, essa autoridade de quem presta um serviço é criada ao longo do tempo também pelos resultados que foram gerados. Aí a gente pode debater um monte de coisas, dizendo assim, não gosto do estilo, não é exatamente o que eu gosto, não é assim, eu não concordo com aquela opinião, e aí opinião é opinião. Agora, é impossível tu negar que alguém ou uma empresa que está no mercado durante alguns anos, está fazendo um monte de gente crescer, está gerando valor para muitas pessoas, ela tem mérito. Que gerou resultado, né? Gerou resultado, ela gerou mérito, esse mérito ele gera uma autoridade. A autoridade não é só da exposição, né?
Antigamente tinha até, sei lá, um apresentador de TV, alguém que ficava lá, gerava uma autoridade pela exposição que ele tinha num canal de prestígio, por exemplo. Exato. Mas as empresas e quem presta serviço gera autoridade gerando resultado para alguém. Então, a partir do momento que ela gera resultado para alguém, ela gera essa autoridade, ela cria essa autoridade. Né? A John Deere, por exemplo, vou dar um exemplo do agro aqui, né? bem bacana, que está há muito tempo. Ele tem mérito. Né? Ele soluciona o problema de muita gente, globalmente. Então, tu percebe que não é uma bobagem. Ela fez alguma coisa diferente. Ah, não gosta da John Deere. Bom, é um problema teu, mas assim, ela tem o seu mérito. A mesma pessoa que a gente fala do mercado digital. Tem muita gente grande hoje, prestador de serviços, consultores. Tem aí, sei lá, talvez de uma linha mais antiga, o Falcone, por exemplo, né? que é uma referência no Brasil aí de gestão, por exemplo. Ele tem muito mérito. Ele gerou autoridade porque ele tem mérito. Ele gerou muito resultado para muitas pessoas, para muitas empresas e está aí para todo mundo ver. Então é isso que é importante. Gerar valor para alguém gera autoridade. Né? Sem resultado não tem. Sem resultado não tem autoridade. É porque é aquilo que nós estávamos falando antes, fora aqui nos bastidores, essa questão do marketing digital traz essa cortina de ilusão, né, Diego? É simplesmente você fazer postagens, colocar conteúdo e aos poucos você vai evoluindo e não é desse jeito. Tem que criar essa base de resultado, né? Independente daquilo que você vende, seja produto ou seja serviço. E quanto mais valor você gerar pro seu cliente e tiver essa percepção, aí vem essa questão da precificação, essa questão do posicionamento e questão, obviamente, da autoridade, né? E quem é autoridade consegue elevar seu preço. Porque mais pessoas procuram, ou seja, aumenta a tua demanda, naturalmente eu vou fazer o filtro, ou seja, eu quero selecionar melhor quem eu quero atender, ou eu vou escolher a dedo quem eu vou atender, porque eu já posso fazer isso. E a gente passa por um período de evolução também. Maravilha. E aqui, Diego, eu fazendo um adendo, é sempre importante ter essa noção de precificação do mercado, mas olhando a questão dos custos, né? Então, toda a sua estrutura de custos que também não adianta você vender algo se não tiver uma margem de contribuição, se não tiver uma ML, uma lucratividade bacana dentro daquilo que você oferece. Então, pode falar. Não, eu ia dizer só que linka com aquilo que a gente falou no começo, né? Como é que eu me olho como empresa? Perfeito. Se eu estou vendendo o meu produto, estou vendendo o meu serviço, aquilo tem que fazer sentido para quem eu estou entregando o meu produto ou serviço, mas tem que fazer sentido para mim também. Para o negócio, No final do mês vão chegar os boletos, né? Vão chegar os boletos, eu tenho que pagar esses boletos. Então, se essa conta não fizer sentido para uma ponta ou outra, a gente desequilibra a balança de novo. Então, é importante que eu tenha noção do que é o meu custo, qual é que é a minha margem de contribuição, se eu estou conseguindo atingir clientes suficientes para gerar o resultado que eu preciso para me manter enquanto empresa. Então, essa balança também tem que ter um equilíbrio. Que linka com o objetivo que você falou antes, Correto. Né? E vem essa questão toda da gestão, porque é justamente isso. A partir do momento que eu consigo me enxergar, que eu me vejo como uma empresa, eu já faço a separação, eu profissional, empresa, né? Aí dentro disso tudo vem a questão da gestão. Tá legal a entrega que eu estou fazendo, mas como é que eu estou gerindo internamente todos esses dados, todas essas ferramentas que você nos entregou aqui também, para fazer essa leitura e levar a empresa ao crescimento. Gestão é basicamente isso, né? Gestão do meu dinheiro, dos meus custos, das minhas pessoas, das minhas entregas, dos meus dados, né? Os dados, eles basicamente são os indicadores que vão nos dizer, pô, tô indo no caminho certo, tá fazendo sentido, tô ganhando dinheiro, meus clientes estão aumentando, eles estão satisfeitos com aquele serviço que eu tô prestando. Então, essa balança e essa gestão, gerir é isso. Show de bola. Diego, de uma forma geral, nós já estamos nos encaminhando aqui pro final do programa. De uma forma geral, qual é a mentalidade que o profissional liberal autônomo e todo dono de empresa, gestor, precisa ter para ter sucesso, ter um crescimento? Vamos pensar numa pessoa com ambição que realmente queira ter esse crescimento. O que você diria em últimas palavras para deixar gravado na cabeça dessas pessoas? Eu acho que eu gosto muito da abordagem de a gente se manter curioso, né? E o que é se manter curioso? Se manter curioso é justamente tu ter curiosidade, como eu posso melhorar, o que eu posso fazer diferente, como é que eu agrego valor e querer sempre aprender. À medida que a gente está disposto a ouvir ativamente e disposto a mudar os nossos comportamentos para crescer e para melhorar, essa curiosidade, em qualquer sentido que a gente queira colocar, faz com que a gente tenha uma propensão natural a melhorar os nossos produtos ou serviços. E com a atitude correta, ou seja, a ação, fazer, né? Ideia é só uma ideia. Se a gente não coloca ela em prática ou a gente não tenta executar ela, ou seja, ela é só uma ideia. Ideia, o Thales fala sempre, né? Isso. Que ideia tem de balde por aí. Exatamente. O que diferencia quem tem ideia para quem tem resultado é quem executa. Ação, então, né? É ação. Então, eu preciso ter
a minha cabeça aberta e me manter curioso a respeito de qualquer assunto que seja que possa melhorar o meu negócio, mas eu tenho que ter atitude para colocar em prática. Caso contrário, é só uma ideia e não sai de lugar nenhum. Maravilha. Deixar a ideia escrita não vale de nada, né? Correto. Show de bola. Diego, quem quiser te encontrar, como é que faz? Tuas redes? Eu sou pouco ativo nas redes sociais, mas de qualquer forma tem lá no Instagram, @Pelizer, né? Que às vezes eu compartilho alguns conteúdos. Você participa de eventos também de marketing? Participo, tenho participado de alguns eventos de amigos, né? Enfim, que construímos aí ao longo da carreira, que trabalharam comigo. Eu presto algum tipo de serviço que a gente tem ajudado alguns empreendedores na área digital e também no mundo físico. Com a parte de marketing, posicionamento, estratégia de vendas, estratégia de negócios, desenvolvimento de negócios. Então, eu participo desses eventos, é muito bacana. E é legal trazer esse tipo de coisa, porque eu fui criado no mercado offline, né? E trazer para o mercado digital agora está sendo uma experiência bastante interessante. Uma transformação. É uma transformação. Maravilha. Bem legal. E tá aí alavancando, né? Alavancando os negócios com o teu conhecimento também. Criando valor para as pessoas. Muito bom. Diego, muito obrigada pela tua presença. Diego vem diretamente de Garibaldi para cá, né? Peguei ele numa semaninha que logo mais viaja. Muito obrigada mesmo, prazer ter aqui. Isso, prazer é meu. E eu acredito que todo mundo pode aproveitar o conhecimento maravilhoso que você nos trouxe. E é isso, né? Com tudo isso que o Diego nos trouxe aqui, colocar em prática e ação. Sempre defendo muito a questão da ação, porque a gente só consegue ter resultado se fizer. Não adianta. Ficar no blá 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 de nada resolve, né? Maravilha. Legal. Pessoal, lembrando vocês conseguem assistir todos os episódios, nós já estamos no 4º com esse, né? Vocês conseguem acessar todos os episódios e nós estamos indo ao ar para vocês através do canal 8 da DIL TV. E estamos também no YouTube, no Facebook e no Spotify. Só procurar aí pelo canal da Conecta Mais Web TV, você consegue ver todos os episódios anteriores, inclusive esse com o Diego, que está maravilhoso. E mais uma vez agradecer aqui os nossos apoiadores, a Marco Investimentos, Lojas Beneduzzi, Barbearia Trapiche, Digital Way, Mercado Contabilidade, BSM Pavimentação, NG Pedras e Elos, administradora de condomínios. Muito obrigada, uma boa noite e até o próximo episódio.